Bom, pessoal, a aulinha de hoje, já vou botar para apresentar aqui. Mas só para conversar com vocês, hoje eu acredito que ela vai ser uma aula mais tranquila. Eu vou passar para vocês, passar um exercício e depois a gente vai conversar um pouquinho, tá? Eu vou fazer a apresentação e a gente fica aqui batendo o nosso papo. Dúvidas, me interrompam, qualquer coisa. Mas qualquer coisa esperem no final, porque esse final é exatamente para dúvidas. Então, dependendo se você tiver, só se você estiver muito ansioso, com uma coisa apertando o seu peito, você não deixa isso tomar conta de você e vocês falem comigo. Senão pode esperar, porque no final hoje é uma aula para a gente tirar dúvidas sobre essas coisas que vão aparecer. E acho que é isso. Deixa eu botar aqui para apresentar. Quando abrir aí, falem se vocês já estão vendo. Alguém, por favor, fala contigo. Sim, professor, estou vendo. Ah, que bom. Desenvolvimento 2, ó, é a aula que menos vocês podiam errar, né? Se a gente falou desenvolvimento 1, é óbvio que a gente vai falar do desenvolvimento 2. E o desenvolvimento 2 é basicamente o desenvolvimento 1, só que ele é do desenvolvimento 2. Às vezes você vai trazer talvez uma causa, uma consequência e tudo mais, mas isso são apresentações que eu nunca vejo, na verdade. Todo mundo, na verdade, cria um desenvolvimento 1 de uma forma, normalmente cria o desenvolvimento 2 da mesma forma. No máximo vai inserir repertório ou vai tirar, porque tem vezes que as pessoas colocam uma introdução, um desenvolvimento 1, aí não coloca no desenvolvimento 2, deixa para discorrer, deixa para argumentar. Mas não tem padrão, né? Vocês sabem que tudo é válido. Então, a gente vai continuar nas mesmas redações que a gente vem vendo, porque eu acho que a gente vai criando um hábito de vocês entenderem ela mais facilmente. Vamos lá para esse tema aqui. Brás Cubas, o defunto autor, já li 300 vezes isso, de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Conforme Aristóteles, que ele trouxe no repertório, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, a partir daqui ele já vai trazer para a argumentação dele. É possível perceber que no Brasil a perseguição religiosa rompe essa harmonia, haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o princípio da isonomia, no qual todos devem ser tratados igualmente. Olha, isso daqui é muito legal, gente. Ele trata, tá vendo? O princípio da isonomia. E aí ele não fala. Muita gente pode não saber o que é o princípio da isonomia, por isso ele já colocou a vírgula e já explicou, no qual todos devem ser tratados igualmente. Muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Pessoal, peraí que eu tenho que permitir aqui alguém. Aí vamos para o segundo desenvolvimento. Sendo assim, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como o principal impulsionador do problema. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo, também por conta da vivência em grupo. Assim, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração a geração, funciona com base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Esse daqui, ele trouxe lá. Na verdade, eu acho que tem um problema, tá? Eu não, quer dizer, eu vou falar para você, não ia falar, mas vou falar. Eu acredito que tem um problema porque ele fala que a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação. Tá, cadê essa comprovação? Para mim, essa redação não podia ter nota 1000. Mas ela está como nota 1000. Para mim é um problema aqui. Mas enfim, a gente não está julgando isso daqui agora. A gente vai ter aula que vai falar sobre repertório, legitimação, efetivamente mais para frente, certo? E aí mas ele cria um parágrafo bem parecido. Ele traz ele retoma o que ele trouxe na introdução dele. Aí depois ele vem de acordo com o Durkheim, e aí ele vai trazer o repertório aqui, papapá, e
Depois ele vem, ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação e daqui para baixo é a argumentação dele. Bem do jeitinho que ele fez no primeiro e bem do que a maioria de vocês fizeram nos exercícios. Professor, Certo? Oi? é a redação do Enem essa? É. Não era para ele ter falado nesse segundo parágrafo uma intervenção, tipo uma proposta de intervenção, tipo do que fazer? Alguma coisa do que fazer? Esse é o desenvolvimento 2. A proposta de intervenção vem na conclusão. Ah, tá, entendi. Na verdade, a proposta de intervenção não precisa vir na conclusão. Acho que eu já falei isso para vocês. Ela pode estar em qualquer parte do texto, tirando a introdução, né? Como dar uma solução se apresentar um problema. Ela pode vir embutida no desenvolvimento 2, principalmente. No desenvolvimento 1 é complicado, mas no desenvolvimento 2 dá para trazer. E, na conclusão, você simplesmente concluir sem uma proposta. Porém, vocês não vão fazer isso porque isso é muito complicado. Isso mexe com a escrita textual, você tem que manjar muito. Eu acho que nem eu sei fazer. Eu não consigo colocar a proposta de intervenção no meio sem fazer, sem me embaranar inteiro. É mais fácil. Põe lá a tese, tal, a introdução, faz o desenvolvimento 1, faz o desenvolvimento 2, e aí no final vocês vão colocar a conclusão de vocês, que vai vir na nossa próxima aula, e a gente vai fazer a proposta de intervenção. E eu tenho um jeitinho de fazer a proposta de intervenção que vocês nunca mais vão deixar de tirar 200 na C5, tá? Promessa. Enfim, continuando. Outro texto. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, olhar o bico. É lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e à negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo do que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a meios culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Esse a gente viu semana passada, a continuação. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filme e cinemas, o segundo ponto que ele trouxe lá como na introdução dele, vamos ver... meu Deus, cadê? De maneira longa, a questão da democratização social do Brasil ainda enfrenta problemas de respeito da competição. Assim, ele está afirmando que a postura do Estado em relação à negligência da parte que trabalha com a sétima arte. Olá, os dois problemas que ele foi, a postura do Estado e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. No primeiro desenvolvimento, ele falou aqui do Estado, em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado, já no tópico frasal já deixou claro que ele ia falar. E aqui a mesma coisa. Outro sim, imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, ou seja, a gente já sabe que esse parágrafo vai falar sobre isso, como produtora, distribuidora de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há, de fato, uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam o ingresso com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Repara, aqui ele não trouxe efetivamente um repertório, ele aproveitou para discorrer, porque ele já falou lá em cima que o problema do Estado, no desenvolvimento dele, aí trouxe exemplo, ele já trouxe também repertório lá na introdução, lá com o Cine Hollywood, aqui ele falou, aqui eu vou usar para bater, e bateu legal. Falou que o problema das distribuidoras, que eles estão ligados só a uma visão elitista da coisa, só no lucro, então eles acabam distanciando a população carente, e isso faz com que a falta de democratização no cinema fique cada vez mais evidente. Por quê? Possivelmente ele se sentiu mais confortável em discorrer aqui melhor para poder bater e não acabar tendo problema de falta de argumentação, né, de acabar trazendo muito repertório, muita coisa, e a argumentação foi ficando pequenininha. Então aqui ele optou por esse modo, mas os dois jeitos estão corretos. Por último, no filme estadunidense Coringa, o personagem
principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, que já que o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longo norte-americano se torne apenas uma ficção. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente no espectro brasileiro, é válido retomar o aspecto suprastado quanto à omissão estatal nesse caso. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de casos de depressão da América Latina. E mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Isso acontece pela falta de investimentos em centros especializados no cuidado para com essas condições. O que ele trouxe aqui de novo. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para sua progressiva marginalização perante o corpo social. Esse contexto de inoperância de esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman. Porque as descreve, aqui está um que não entendi, as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia. Desse modo, é imprescindível que, para a completa refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Repara que aqui ele trouxe um repertório. Na introdução, ele trouxe um repertório no desenvolvimento 1, falando da OMS, e ele traz aqui o Bauman também no desenvolvimento 2. Esse daqui tem mais nota do que esse daqui, que o Cine Hollywood que só trouxe 2? Não. Tem mais do que esse daqui, que só trouxe 1? Não. Todos você tem que ter pelo menos 1, se ele for legitimado presidente produtivo. O que é bom quando a gente traz mais é que ajuda com que a gente desenvolva um parágrafo mais fortemente. Aqui, talvez ele seja um cara que seja mais precavido. Deixa eu ver. Então ele preferiu trazer o Coringa para ele ter nesse começo, para ele conseguir ter uma base. Ele trouxe os 2 pontos lá na tese dele, perfeito. Aí ele fez a mesma coisa, criou no desenvolvimento 1, criou o tópico frasal dele, aí ele trouxe o repertório, tá, segundo a OMS, o Brasil com o maior número de casos de depressão, super pertinente ao tema e tal. Aí, em seguida ele faz a argumentação dele em cima disso, beleza. No terceiro, ele também não quis correr risco, então ele falou novamente, aí trouxe o problema das instituições zumbis, da teoria do sociólogo, e depois falou, repara como esse último parágrafo está até menorzinho. Mesmo assim, ele conseguiu, você não precisa ser super redundante, ficar falando a mesma coisa, inclusive isso tira nota, tá? Aqui ele conseguiu sintetizar o que ele precisava, ele passou a problemática, e no final ele deixou ali claro. Claro, a teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. É imprescindível que, para a completa refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Ou seja, ele deixou claro, ele bateu do jeito que tem que bater, fez do jeitinho que tem para fazer. Entenderam? A continuação do nosso exercício. Obviamente, vocês já imaginavam, continue a escrever sua redação, criando agora seu segundo desenvolvimento. Vocês já tem a introdução, a tese bonitinha, os 2 argumentos, o que não tem eu já pedi para fazer, quem não fez tem que fazer de novo. Aí vocês criaram o desenvolvimento 1, agora vocês vão continuar nessa mesma redação, criando o desenvolvimento 2 de vocês. Certo? Quanto ao exercício, eu acho que não vai ter muito problema. Quem já fez o primeiro já entendeu como é que é, já entendeu o que eu pedi, e agora vocês vão entregar o segundo. Deixa eu parar de apresentar, porque agora a gente vai conversar. Espera que tem gente falando comigo. Agir, verdade? Será que esse segundo não está nos seus motivadores? Quem disse isso? O segundo... Não, mesmo naquela lá, mesmo que seja nos seus motivadores, você tem que colocar. Teoricamente, o corretor só está lendo sua redação. Seus motivadores não tem nada a ver, você tem que colocar mesmo assim. Pode mudar a introdução de uma das redações? Se você achar que deve, com as alterações que eu fiz, Isabela, você pode mudar sim. Né? Sua redação está lá para você ir sempre melhorando, porque às vezes a gente vai vendo e vai falando, pô, podia melhorar. Só cuidado para, já tá bom, eu já falei que tá bom e tá não sei o que, e você acaba de repente mudando alguma coisa que estaria ok.
e aí você acabar, enfim, dando algum problema e acabar começando a perder ponto por conta disso. Agora, gente, minha conversa com vocês, sim, uma referência teórica, mínimo é um repertório. Referência teórica, eu não sei, um repertório qualquer. Trazer um filme, um livro, um sociólogo, sei lá, uma música, uma arte, um problema, alguma notícia, sei lá, alguma coisa tem que ter, pelo menos uma. Mas a gente sempre vai por mais de uma, né? Porque ninguém vai. Por que a gente vai apostar toda a nossa ficha só em uma? Vocês, no mínimo, todos vocês, no mínimo, vão colocar sempre duas na redação inteira. No mínimo. Por quê? Porque eu quero. E porque vocês não vão deixar deixar só uma lá. Por que vocês vão apostar o ano inteiro de vocês na ficha e deixar só uma? Concorda? O que eu sempre aconselho é trazer uma em cada desenvolvimento. Eu não costumo colocar na introdução. Porém, também funciona, que eu também já coloquei na introdução. Eu prefiro começar de alguma outra forma, mas se quiser colocar na introdução uma no desenvolvimento 2, bora, que aí não tem erro. E agora, gente, vocês podem abrir o microfone, gosto de ouvir a voz de vocês também, para vocês irem tirando dúvidas. Ou então vamos aqui pelo chat mesmo. Pode mudar o desenvolvimento 1 também. Gente, tudo que eu fui falando, vocês podem ir mudando. Se eu apontei alguma coisa vocês acharam que tem que mudar, muda. Ah, e uma coisa, por favor, quando vocês forem me enviar, eu preciso sempre da redação inteira. Eu falei isso 500 vezes e tem gente que ainda me mandou só a última parte. Não, para de preguiça, escreve de novo. Eu quero, inclusive, que vocês escrevam de novo. Se você não fez uma folha que foi deixando espaço, escreve de novo. Vai lá, senta, escreve de novo a introdução. Por quê? Porque você já arruma alguma coisinha de vírgula que eu falei, alguma palavra que está escrita errada. Vocês vão, já coloca bonitinho, aí põe o desenvolvimento 1, tal. Por quê? Porque também a gente já vai vendo como é que está o número de linhas. Porque até então a gente só está criando. Mas na próxima aula que a gente vai vir com a finalização, com a conclusão de vocês vão precisar encaixar a conclusão no que sobrar de linhas. Se sobrar 4 linhas, vai ter que se virar. Se sobrar... Oi? Na introdução, se, por exemplo, quando eu vou citar vamos dizer assim, em quem que eu vou colocar a culpa, né? Tipo, então é a culpa do Estado e da igreja, por exemplo. Aí no desenvolvimento, se eu começar primeiro falando da igreja e depois do Estado, essa ordem tem alguma diferença? Teoricamente, não. Mas algum corretor, isso o Enem não fala pra gente. Por exemplo, que a retomada tem que ser feita na ordem. Porém, se você colocou que é um e depois outro, coloca um e depois outro. Porque algum corretor pode entender como falha no planejamento textual. Que você colocou os dois problemas e aí... Porque quando a gente coloca o primeiro, isso é algo que não é regra, mas é algo que a gente acaba fazendo na vida. Quando você vai falar para alguém que você tem dois problemas, normalmente você fala que o primeiro problema, obviamente, é o segundo. Normalmente o primeiro é aquele que é mais evidente, é aquele que é mais problemático. Então, se você colocou os dois nessa ordem, coloca nessa ordem também. Coloca o primeiro e o segundo, não tem porquê. Não vai fazer diferença, acredito eu, entendeu? Se você colocou ele primeiro, é porque ele veio primeiro na sua mente, então ele deve ser o mais complicado, ou mais forte. Então coloca ele. Eu aconselho. Não tem uma regra, volta a falar. De repente você pode colocar, mas eu não vejo as pessoas fazendo. Acho que eu nunca corrigi nenhuma redação que trocaram. Talvez já tenha corrigido, já corrigi muita redação, tem vezes que eu nem percebo. Mas, pra quê, né? Pra que arrumar sarna pra se coçar? Alguém fala alguma coisa. Posso citar alguém específico ao invés do Estado, por exemplo? Como assim? Explique melhor, Vitória. Não entendi a sua questão. Sim, pode. É que você dificilmente... Você pode citar uma pessoa, né? Por exemplo, o presidente é muito citado, tá? Mas aí normalmente as pessoas não vão citar o presidente Jair Bolsonaro. Elas vão citar, por exemplo, as falas e atitudes do presidente e tal coisa dos ministros, sabe? Mas você pode colocar assim uma pessoa como um grande problema. É que você vai fazer um desenvolvimento só com base nessa pessoa. Então é mais fácil você deixar um pouco mais aberto. Como, por exemplo, atitudes do presidente do Brasil e não sei o que lá. Então,
E pode bater, viu, gente? Tem muita gente que fala, eu posso falar mal do presidente? Pode, obviamente, argumentando, né? Você não vai falar mal porque você gosta por freestyle. Mas você pode sim. Isso, obrigado, achei que teria algum problema. Tem um negócio chamado... tem os gomífios. Eu não costumo usar os gomífios, tá? Que são as coisas que você pode bater. Na verdade, eles estão ligados mais à proposta de intervenção, né? Mas dá pra bater. Pra falar a verdade, eu nem sei direito o que são todas as siglas do gomífio, porque eu não uso. Eu prefiro deixar mais em aberto. Mais em aberto. Pra que eu vou dar mais um negócio pra eles decorarem? São os agentes da ação que você pode colocar, Vitor. É tipo governo, Estado, educação, sociedade, enfim, tem ministérios, é tipo uns negócios assim, são umas siglas para isso. Só para ver sentido, porque gomifes não faz sentido nenhum. E aí tem que ficar inventando, eu acho que é mais um negócio, você já tem que decorar tanta coisa, tem que decorar sorvetão, que fácil, que moleza lá, que não sei o quê. Bela Magrela casou-se com o senhor Barão. Pô, ainda mais uma coisa para se decorarem, ó. Governo, município, federação, estadual, serviço social. Não acho que também isso daí esclareça, muita gente não vai saber. Então, eu não trabalho com gomífios, mas se vocês trabalham, se vocês já têm isso, vocês podem usar, é tranquilo. Mais alguém tem alguma dúvida do que a gente viu até aqui? Ou de algo que a gente vai ver que eu possa dar um spoiler? Vocês adoram que eu dê spoiler das coisas? Vocês são ansiosíssimos, meus meninos favoritos do meu coração. Fui explicar o repertório e quase fiz uma redação do desenvolvimento. Alguma dica para diminuir? Lima, vai falar, tá falando de um filme? O filme é tal que fala isso, isso, isso. O que é o problema? O problema é sobre, que nem lá, o filme do Coringa. O problema é sobre as doenças mentais. Então você vai lá e coloca só essa parte. O resto é dispensável. O que não interessa? Agora, por exemplo, é um filme do Coringa, onde ele vai num talk show, e aí ele conversa com o Robert De Niro, e aí ele mata o Robert De Niro. Isso daí não interessa para o tema da redação. Vê o que é pertinente ao tema da redação, coloca o que é necessário e o que se faça entendível. E pau na máquina. O resto é lixo. Nosso trabalho, quando a gente escreve redação, metade vai para o lixo. Na proposta de intervenção, sempre precisa especificar onde, quando, agente, para quem vai realizar o prazo, etc. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Sim, a gente vai. Nossa próxima aula já vai começar a tratar da proposta de intervenção. Mas basicamente é isso. Quem fez, o que fez, como fez. Aí tem que exemplificar como fez e qual a finalidade da ação. A maioria de vocês tem problema onde? O quem, o que e como vocês conseguem fazer. O problema vocês têm com a parte de exemplificar, né? Acaba tendo que trazer ali uma parte, você tem que acabar explicando essa parte. Normalmente vocês erram aí, que aí eu tenho um truque que é infalível, que vocês não vão errar nunca mais. E normalmente vocês esquecem a finalidade. Vocês se empolgam tanto, aí vocês acham que vocês chegaram no final e esquecem de colocar a finalidade. A finalidade é uma parte boba. Professor. Rapidinho. Deixa eu responder a Natália. Então não precisa falar sobre o filme. Tipo, falando do Coringa, não precisa falar da história. Você tem que contextualizar sobre o quê? Por exemplo, ali naquele negócio que eu trouxe lá na redação, ele fala, o personagem Arthur, não sei o que lá, sofre de problemas e tal, e com isso a sociedade está sempre rindo da cara dele. Pronto, já entendi que é uma pessoa que tem problemas de doenças mentais e tal, já está linkado ao tema, beleza. Não dá para você falar, como no filme XYZ, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, você tem que me falar alguma coisa. Me contextualiza. Me contextualiza por que você trouxe isso daqui para cá. Não tem prazo. Tem prazo aqui? Não, prazo não precisa na proposta de intervenção. Eu não li aqui. Totalmente louco. Ainda bem que o Danilo levantou. Prazo não precisa, não. São 5. Cada um vale 40 pontos para vocês somarem os 200. Proposta de intervenção não é qualidade, é quantidade, tá? Dane-se, você vai falar como tem que ir na lua. Como proposta de intervenção. Se você colocou lá que essa é a sua ação, beleza, entendeu? Se ela for pertinente, obviamente, tá?
Tem que ter os 5 pontos. Dane-se se é viável ou se não é. Alguém tinha falado. Foi. Então, sabe quando você está escrevendo no desenvolvimento e aí você abre vírgula para meio que explicar uma coisa, que nem, por exemplo, problema no Brasil das religiões, vírgula, principalmente as africanas, não sei o que você dá uma explicadinha antes, fecha a vírgula e continua, né? Sim. E quando essa explicadinha ela fica um pouco comprida demais, e aí fica meio difícil de você manter a conexão entre o começo, né, e o final, e com esse meio que acaba ficando meio comprido, assim. Isso no Enem são adjuntos deslocados. Primeiro, são muito bons de serem utilizados, tá? Porque o Enem, na competência 1, existe esse mito de que só erra 3, né? 3 desvios, aqui desconto e tal, até 2 desvios dá para passar, mas tem a parte sintática. Você não pode construir só frase que seja sujeito, verbo e predicado, sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo e predicado. Isso vai dar problema de falha sintática para você. Ou seja, são as frases só simples, sabe? Você começa, fala o verbo, fala o predicado e ponto. Começo. Se você cria uma redação toda assim, você vai ser descontado na C1. Você acaba ficando, acho que 120 pontos, se eu não me engano. Ele tira 120 ou 160. Mas aí, normalmente, você vai ter mais alguma coisa, você vai descer no degrauzinho, que eu vou explicar os degrauzinhos para vocês, e você vai acabar ficando lá com 120 pontos por falha sintática. Na verdade, é por estrutura sintática precária, que é simplória demais. Eles acreditam que você não consegue desenvolver. Então, esses adjuntos que são deslocados, que são entre vírgulas, normalmente explicativos, são muito bons, tá? O problema é exatamente, se ele se torna muito grande e você não cria conexão entre uma coisa e outra, pode dar problema de falha sintática também, porque você deixou os elementos muito separados. Porque se ele é um adjunto explicativo, ele vem para explicar um termo e tem que fechar e continuar a redação. O que muita gente faz é que faz e não coloca a vírgula onde já deveria, continua falando nesse período deslocado. E aí dá falha sintática. E falha sintática é mais grave do que os desvios ortográficos, ou seja, errar essa colocação de vírgula, fazer um elemento justaposto e tudo mais, ou não separou o adjunto da forma correta, você perde mais ponto do que se você errar uma crase, por exemplo. Mas aí, tipo, eu não vou entrar tanto nesse mérito com vocês aqui da pontuação, vocês não precisam saber disso, né? Isso é quem está corrigindo. Só para falar aqui, assim, que nem finge que ainda eu pontuei certinho, coloquei a vírgula no lugar certo, mas esse meio ficou muito grande. Tem problema? Se, assim, ele tá isolado certinho, mas ele tá grande. Tem problema. Se ficar muito longo, eles vão dar como falha de estrutura sintática que você não teve o poder de síntese. Quando você está fazendo essa parte deslocada no texto, você precisa que ela seja um pouco menor. Você não pode pôr entre vírgulas 2 linhas, porque senão você não há continuidade. O leitor não consegue ir e tal. Você tem que fazer aí no máximo uma linha, meia linha, e olhe lá, né? Até 75% da linha, eu acho que é um bom espaço. Senão pode ser considerado sim estrutura sintática. Aí é contigo, resume. Porque se você está explicando, você não tem que explicar. Explica o que for essencial, termina a frase, põe a vírgula, termina a frase, ponto. Começa a explicar outra coisa no outro período. Mas toma cuidado mesmo, porque se ficar muito longo pode dar problema. Mais alguém? O Mário não gostou do que eu falei e foi embora. Aqui eu não fico. O professor está falando bosta, vamos embora. Aqui eu não fico, não. Vai falar que não pode pôr. Eu vou fazer 3 linhas entre as vírgulas e ninguém me segura, não. Quero ver. 0, então. 0 é minha C1. Quero ver se tu é capaz. Professor, só pegando essa mesma dúvida que eu falei, então, desse elemento que fica entre vírgulas para explicar. Se por um acaso ele acabou ficando muito grande, mas assim, é uma coisa importante para o contexto, como que eu realoco ele, então? Tipo, vamos dizer assim, para encaixar, né? É muito difícil sem ter um texto, né? Sem ter exatamente. Mas possivelmente você fala alguma coisa, explica menos, pontua e começa de novo a explicar de uma outra forma. Ou então não faz entre vírgulas, termina, pontua e começa de outra forma. Mas não tem muito mistério, não. Tem que conseguir. Mário voltou, Mário. Eu estava aqui falando mal de você. Tá? Mas já tô arrependido.
Eu falei que você não gostou do que eu falei, falou. Eu, aqui, às 9h22, ouvindo essa papagaiada, eu vou me embora. O primeiro a ir embora sempre fala mal. Vocês não sabem, mas todo final de aula eu fico até o último momento aqui. A última pessoa que fica, eu falo mal de todo mundo. Cara. Mas, tirando a brincadeira, entendeu, Júlio? Não tem muito o que fazer. Tem que arrumar. Porque... Mas você acha que colocar ponto e criar uma nova frase é um bom jeito assim, de tentar isolar? Sei é lá? um caminho. É um caminho. Claro, não põe o ponto e continue falando da mesma forma, senão vai dar problema de você estar colocando pontuação que não deveria. Em frase que deveria estar criando frase siamesa, essas coisas. Mas, assim, é que é muito difícil ser um exemplo efetivo, tá? Mas eu acho que não se preocupa muito com isso, não. Eu acho que você não vai ter um grande problema de colocar uma coisa deslocada enorme no meio e tal, não sei o quê. Vai com o coração, entendeu? Vai com calma e tal, mas acredito que isso é muito difícil acontecer. Às vezes é só um aluno com muito problema de estrutura sintática. E que nenhum de vocês tem muito disso. Todos vocês sabem escrever redações. Isabel Freitas falou: aqui eu não fico. Nessa nojice de aula eu vou embora. Ah, aqui não. Tá falando que ele não vai fazer? O menino quer fazer, ele vai lá e faz. Mas é isso, Júlio. Eu não lembro da sua redação, não lembro nem se eu corrigi, não lembro se você enviou, mas eu não vi nenhum problema disso daí, não. É que assim, foi justamente nessa minha redação que eu mandei agora, nesse desenvolvimento, que assim, eu acabei cortando, mas no meu pensamento original ia ficar um bagulho bem grande mesmo ali no meio, aí eu já tava percebendo que ia ficar estranho, aí eu dei uma cortada. Entendi. Mas eu senti que ficou meio assim, poderia estar mais bem explicado, entendeu? Mas aí era o que tinha, era o jeito que tinha que fazer. Mas entende, às vezes a gente fica nessa neura de que eu tenho que explicar muito, porque o corretor não sabe e tal, não sei o quê. Claro, e tem que explicar muito. Eu sempre vou pecar pelo excesso nesse ponto. Mas entenda que a redação é sua e a gente tende... Eu não sei aqui se alguém faz teatro, se alguém já fez música, se alguém já fez balé na vida, ou algum tipo de dança, ou qualquer tipo de apresentação. Às vezes a gente erra muito grosseiramente. E aí, quando a gente vai conversar com as pessoas, você viu que eu errei? Eu fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e era para ter saído pelo outro lado, e eu rolei pelo outro lado. As pessoas falam, não reparei. Por quê? Porque a dança era sua, você sabe, mas as pessoas não sabem. É a mesma coisa a redação. Às vezes você quer colocar mais porque você tem esse conhecimento, mas às vezes só o que você colocou ali é o suficiente para o corretor entender. Acho que é uma analogia boa da gente pegar. Vitor falou. Professor, explica mais um pouquinho o que é o tópico frasal, por favor. Não vou explicar nada. E eu sempre falo do tópico frasal. Tô brincando. O tópico frasal é o resumo. Seria como se fosse a manchete. Sabe? Tem lá. Anitta grava música. Aí vem. Anitta grava uma música em parceria com Luísa Sonza e Pablo Vittar, e juntas fazem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Isso é o tópico frasal. Esse é o comecinho do texto, só que obviamente não está quebrado como um título, porque a gente não está no texto jornalístico, a gente está numa redação, que fala o que vai ser dito. Normalmente, no tópico frasal, você vai trazer um daqueles pontos da retomada. Você vai falar porque aquele daquele, por quê? Quando a gente vê o tópico frasal, a gente já tem que saber o que a gente vai falar em seguida. Aqui, igual eu falei lá quando a gente estava no começo, quando a gente estava vendo as redações aqui, agora há pouco, eu falei, olha, aqui no começo, ele falou que era um problema do Estado, reforçou que era um problema do Estado, os cinemas estarem caros e tal, não sei o quê. Então, eu já sabia que no parágrafo seguinte ele ia tratar sobre o problema do Estado. Basicamente é isso, o tópico frasal é algo simples. Pense nisso, é como se fosse uma manchete, como se fosse aquele subtexto, aquele subtítulo que vem numa notícia, que é para você, porque a notícia normalmente, né, o título dela, o lead lá que vem, é para você olhar e ter interesse. Aí, ok, muitas vezes colocam até de um jeito que é errado, né, para chamar atenção, mas aí logo em seguida vem aquele subtítulo. Ali normalmente já fala o que vai ser tratado o texto. Então, você entende por aí. E na redação é mais ou menos a mesma coisa, só que cada parágrafo tem o seu tópico frasal.
lá no tópico frase. Normalmente, como eu estou pedindo para vocês fazerem aqueles 2 elementos de argumentação como retomada, depois vocês vão colocar eles lá em cima e depois você vai pegar um e vai colocar ele no primeiro tópico para falar que é sobre isso, que vai falar, e sobre esse segundo. Se vocês fazem isso, vocês não erram essa parte de estrutura. Por quê? Porque vocês citaram lá em cima. E se você colocou no tópico frasal, obrigatoriamente, na hora de escrever, você não vai fugir. Você não vai acabar indo falando de outra coisa. Você não vai começar falando do Estado e vai terminar falando da família. Por quê? Porque você já colocou. Quando você coloca, a sua escrita instintivamente, a não ser que você tenha um negócio muito louco na cabeça que desconecte as suas ideias. Mas é muito difícil você se perder. Por isso que eu falo para vocês fazerem isso. O Danilo aqui, maravilhoso, deu um pau na minha explicação, explicou muito melhor do que eu estou indo embora, a gente pode ficar com a aula com o Danilo. Boa noite. Olha, eu aqui falando, uma manchete da Anitta, e ele é o período que você usa para explicar o que vai ser dito no parágrafo. Tá! Na minha cara, professor de bosta. Mais alguma dúvida? Matheus, se eu for citar uma frase de um filósofo, e aí eu colocar que foi outro filósofo que falou, aí perde algum ponto? É aquilo, o corretor não tem a obrigação de pesquisar. Mas existem algumas que são meio famosas assim, entre os corretores. Eu sou péssimo para não decorar. Mas se você vai colocar, tipo, sei lá, usou uma frase de Sócrates e colocou Balmo, dependendo, pode ser que não vai acontecer nada, não. Vai passar batido. Eu sou um. O cara pode colocar lá, segundo DJ Dennis, penso, logo existo, eu vou, porque eu não decoro nada. Eu deixo e vamos que vamos. Mas assim, é difícil de falar. Eu não posso falar para você, não vai descontar, porque vai que o cara é um fã louco do Bauman. Ele falou que é Bauman, ele fala que é Bauman jamais escreveria isso. Então, tipo, ele pode descontar. Ele tem esse direito. Ele não tem obrigação, mas ele tem o direito. Então, tome cuidado com o que vocês forem citar. Eu acho que dá para ver, sim, o nome das pessoas que escreveram a redação. Normalmente vem. É que eu não coloquei, não. Pra quê? Já quer stalkear? Já quer ir atrás? Quer zoar a pessoa? Tu escreveu agir sem ir. Deixa a pessoa lá, pô. Deixa a pessoa na dela. Mais alguma dúvida, gente? Não, professor. Caramba, eu achei que vocês tivessem. Brincadeira, 9h30 já. Olha, hoje eu vou conseguir liberar vocês mais cedo. Aproveita 10 minutos e faz o desenvolvimento 2. Tempo de sobra. 1 minuto por linha. Mais alguma coisa? Galerinha do mal. Professor, Oi. quanto tempo tem para escrever a redação na prova? 6 horas. Aí tu divide como tu quiser com as outras matérias. Ah, tudo bem. Fica a teu critério. A gente fala que para tentar usar até 1h30. Se eu não me engano, acho que são. Agora eu não lembro, são 6h30 no primeiro dia ou 7 horas. Acho que são 7 horas, né? Não lembro mesmo. Mas 1h30 é um tempo bom. Tem quem fique 2 horas e aí corre um pouco mais na prova. Na prova alternativa, né, tal, na prova mesmo das matérias de conhecimentos gerais. Tem quem fique 5h30 e fica só 1 hora. O que acontece? A redação é um grande evento, porque você escreve, primeiro você tem que ler, ela é extensa. Aí você lê os textos e tal. Aí você tem que pensar, aí você tem que planejar, aí você tem que escrever no rascunho. Aí você tem que reler esse rascunho para ver se está fazendo sentido. Aí você tem que passar a limpo. O que mais tem a gente que no último momento está passando a limpo que nem louco. E aí, passando a limpo que nem louco, o que acontece? Erros. E aí, erros dão descontos. Descontos deixam a gente longe da faculdade dos sonhos. Isso daí, Amanda, sobre o melhor fazer no início, no final, a gente conversa lá para frente. Eu gosto de começar com a redação. Aí eu paro a redação, vou fazer prova e volto para a redação. Mas eu nunca deixo a minha redação por último. Porque pensamos assim, a redação equivale a 20% da nota do Enem.
correto? As questões têm um valor de 80% no geral, mas uma questão, 2 questões, tem um valor de X que eu não sei fazer essa conta aqui, Deus me livre, tem que fazer a regra de 3. Eu não sei fazer. Mas eu prefiro chutar, sei lá, 4 questões no final, se eu não tiver tempo, se acabou meu tempo, eu prefiro chutar 4 questões do que perder ponto na redação, que vale 20% ela por inteira. É uma lógica que eu tenho. Então, eu nunca deixo a redação por último. A minha redação, 1 hora antes de terminar a prova, vai estar pronta. Essa última hora aí eu me viro com um gabarito, com seja lá o que for. Então, isso é o que eu penso. Mas tem gente que gosta de ver na adrenalina, faz, quando falta 1 hora, vai para a redação. E não escreve nem no rascunho, sai fazendo direto. Cada um é cada um. Eu fui fiscal do Enem ano passado. Muitos alunos da sala que eu estava começaram na redação. Muitos, assim, 70% da sala, como eu vi eles abrindo o caderno, procurando lá no meio a redação, eles estavam pelo meio escrevendo. Então, não sei se passaram, né? Não conheço. Mas eu acho que é um caminho. Falando nisso, vocês começam a fazer no começo ou no final, que a gente já fez, Enem? Quero saber. Eu sempre no final. Olha, ele causando. Eu abro para ver o tema, para ficar com ele na cabeça, mas deixo ele pro final. Isso é uma coisa importante. E sabe por quê? Que eu não faço, mas porque eu já tenho facilidade com redação na minha vida. Mas para vocês que têm dificuldade, o que acontece? Veja o tema e vai responder as perguntas, principalmente em língua portuguesa. Por quê? Muitas vezes o Enem traz na prova ideias de repertório que vocês podem usar na redação. Olha só, olha essa dica aqui de ouro. Ó, muita gente faz no começo, mas é uma ideia muito boa, botar na cabeça e fazer a prova. Às vezes não é nem na língua portuguesa, tá? Às vezes está em outra matéria, mas às vezes traz repertório para vocês. Então, Eu já reparei professor, isso. pode falar, Kaline. Não, só ia falar que eu já reparei nisso. Uma vez eu acho que tinha 2 questões do Enem que era relacionada ao tema. Só que esse negócio de abrir, eu sempre abro a prova e já vou procurar o tema. Só que teve um ano que foi sobre logaritmo. Nossa, professor, eu não sabia o que fazer, eu fiquei tão desesperada. Aí eu falei, não, vou fazer a prova. Eu não conseguia ler nenhuma questão, porque eu tava desesperada. Eu falei, meu Deus, eu não consigo fazer a redação. Aí eu respirei fundo, aí eu falei, eu prefiro não ler nada da prova e tentar começar. Aí eu tentei, parei, porque eu realmente não tava conseguindo desenvolver. Aí li algumas questões e eu vi que tinha uma questão que era relacionada também ao logaritmo. Aí, no final, eu fiz a redação, mas foi uma das melhores. Não era logaritmo, era algoritmo. Era Isso, Facebook. tá vendo que eu não sei? Isso mesmo. Eu tava aqui ouvindo e professor. falei, uma redação de logaritmo. Não, Que louco. era alguma coisa de internet. Aí quando eu Era. saí é que eu me liguei A que era manipulação essas das propagandas. Isso. Isso. Que muita gente Na achou hora que eu o tema não era fazia fake ideia. news. Inclusive, uma professora muito famosa, de um cursinho muito famoso, saiu falando, o tema foi fake news. Mandei DM pra ela. Foi não. Mas enfim. E o Vitor ia falar alguma coisa. Então, eu não tenho um jeito certo de fazer redação, assim, porque eu começo, né, a prova, eu vejo primeiro o tema, e aí em seguida eu começo a anotar tudo que eu lembro. E aí eu anoto e aí eu pulo. Aí eu começo a fazer, né, o que eles pedem, e aí, conforme a prova, se eu for lembrando, eu vou, e ali, ó, eu anoto mais coisas ainda. Aí, no final de tudo, que eu faço ali checklist e deixo tudo certinho. Mas é mais ou menos assim que eu faço. Porque, assim, no começo, eu começo a pensar milhões de coisas e aí eu preciso ter um tempo para eu ir pensando, para ver se realmente aquilo é o que eles pedem, se eu não vou fugir. E aí eu vou a prova inteira fazendo isso. Vitor, prazer, vou te apresentar aqui planejamento textual. Planejamento textual, vou apresentar com vocês, Vitor. Ah, vocês já se conhecem. Isso é planejamento textual. Prazer. Isso é planejamento textual que você faz. É que você acaba fazendo ele longo, extenso. As pessoas preferem fazer ele em 10, 15 minutos. Que nada mais é. Eu vou ensinar a fazer depois o planejamento textual. Vocês vão colocar os 2 pontos, aí vocês vão colocar possíveis repertórios, vocês vão colocar a tese de vocês, o que vocês vão colocar no desenvolvimento 1, o que vocês vão colocar no desenvolvimento 2 e como vai ser a proposta de intervenção de vocês. Aí vocês têm um escopão ali.
Aí daquilo ali vocês vão começar a escrever a redação, preencher de palavras. Mas a redação está ali. Você faz isso, quando você vai separando ali ideias, você está fazendo esse meio do planejamento textual, que é colocar ideias de repertório, ideias que você pode trabalhar no desenvolvimento, e por aí vai. Então você já faz, só que você acaba fazendo ao decorrer da prova, que é válido também. Planejamento textual não tem uma regra. Tem gente que faz só na cabeça, tem gente que faz no papel assim durante a prova inteira, tem gente que faz em 10 minutos e depois já sai escrevendo. Cada um tem o seu jeito, mas você falou que não tem um jeito, você tem um jeito sim. Você tem um jeito padrão de escrever redação. Nem sabia. Olha só. Eu vim aqui para abrir a mente de vocês. Expansão da consciência. Exatamente. Vocês só estavam usando 30% do cérebro de vocês. Então é isso daí, viu? Minha gente linda, meus amores. Já são 9h39. E vou parar a nossa apresentação. Tchau!